Um dos fatos. Ontem eu conversei bastante com o Criador. Quando eu falo Criador, eu falo do Deus Supremo. E eu pedi que Ele me indicasse, que Ele me mostrasse algo que era para eu fazer. Porque eu acredito que eu estou aqui nesse cosmo com uma missão. E eu quero cumprir da melhor forma possível. Ah, Neuza, você não é louca de estar fazendo esse tipo de comentário porque você pode perder seguidores. Bom, eu não estou muito preocupada com isso porque eu acredito que pessoas que saem da nossa vida por questões de crenças, por questões de discriminação, racismo, preconceito, essas pessoas não devem estar mesmo. Elas devem seguir a vida delas e eu ficar aqui. E eu recebi uma revelação. Eu não tenho como provar, a não ser que eu busque no meu inconsciente e peço o meu inconsciente que mostre não sei como. Mas olha só o que aconteceu. Eu sonhei. E esse sonho não é um sonho assim como se não fosse nada. É algo como se eu estivesse mesmo vivenciando aquilo, sentindo na pele. Eu estava em um lugarzinho simples. Olhei para o alto, olhei para o céu. Fechei os meus olhos. É como se eu não visse nada com os olhos comuns, mas eu enxerguei com os olhos da alma. Eu olhei para o céu e vi um monte de manchas pretas. E essas manchas pareciam com células humanas, animal, era um monte. E em alguns pontos tinham flechas de luz. E lá no próprio sonho eu disse assim: nossa, se as pessoas começarem a enxergar com os olhos da alma, elas enxergarão aquilo que está muito além. E eu acredito nisso. Só essa parte aí, nós temos um grande aprendizado. Pelo menos, eu tiro um aprendizado sobre isso. O nosso inconsciente, ele registra tudo o que acontece na nossa vida. Da vida atual, de outras vidas. E às vezes recebemos determinadas revelações através de sonhos. Então é preciso que paramos um pouco e começamos a tirar de dentro de nós, buscar de dentro de nós uma resposta para determinadas coisas que acontecem na nossa vida e que muitas vezes nós não sabemos o porquê que está acontecendo aquilo. Olhar para dentro de si e extrair tudo o que temos. Eu acredito que veremos coisas que jamais imaginaríamos. Vai a segunda parte do sonho. Bem, depois desse aí, eu estava em um rio, tinha muitas rochas ao redor, dentro, estava eu e uma amiga. E também era um rio, assim, uma cidadezinha pacata. E nesse rio eu tirei algo do fundo e coloquei em cima das rochas para jogar fora. De repente, 2 pedras enormes, como se fosse disco, esses discos aí, né, de ETs. E elas caíram do céu.
e ficaram, mas como se estivesse flutuando, não foi aquele baque de pum, não, não foi. É como se elas estivessem uma flutuando com a outra, né? Então a questão da gravidade, elas se apoiaram lá no rio. E eu falava para minha amiga, olha para você ver, olha o tamanho dessas rochas. Aí essas rochas ficaram lá, de repente cai um carro. Tinha 2 carros que estavam vindo assim, aí um carro caiu dentro desse rio e o outro ficou parado, um carro preto ficou assim. Aí eu falei para ela, né? Cuidado, olha só. E aquele outro carro ali, eu acredito que talvez possa vir se algum vento tocar alguma coisa, porque ele estava assim, tipo, como se fosse uma ribanceira. E quando esse carro caiu, ela tirou lá de fundo um objeto. Ele tinha um formato assim diferente, que até hoje não vi. Não sei também explicar assim direitinho, mas parecia uma obra de arte. Mas o material era como se fosse caixa de ovos. E aí ela tirou, me entregou e eu coloquei em cima das rochas para poder jogar fora, como se fossem sujeiras do rio. Então, a água, as rochas, elas têm uma simbolização muito interessante assim na nossa vida. Porque entra a questão da pureza, da purificação, da leveza. Mas aí entra as rochas, que tem uma significação de força, mas de dificuldades, que são as pedras no nosso caminho. Então, se uma pedra, se você pensa em fazer algo na sua vida e nesse momento surgem pedras, você vai seguir adiante ou você vai tentar destruir essa pedra? Você vai parar na beira do caminho porque surgiu uma pedra? Não faça isso. As pedras, elas fazem com que a gente cresça, amadureça e que nos tornamos mais fortes para seguir adiante. Então não deixe que nenhuma pedra tire o que você sonha em fazer.